A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Nosso compromisso é um compromisso com o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos aqui temas polêmicos, respondemos também às dúvidas dos nossos internautas. Passando no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e de fazer seus comentários e de compartilhar os nossos vídeos. O nosso assunto é um assunto extremamente relevante para a edificação de todos aqueles que têm o desejo de aprender, de se alinhar à vontade de Deus. Hoje vamos trazer um tema relevante. Vamos falar sobre a santificação e a profanação. Sabemos que a santificação é um tema relevante nas Escrituras Sagradas. Se santificar é ser separado como uma propriedade exclusiva de Deus. No hebraico, tinha dois termos para a santificação, para a santidade, um termo que se chamava kadosh. Kadosh era um termo hebraico que se usava para coisas, para altares, utensílio e para pessoas. E Kodesh era um termo usado unicamente para retratar a santidade de Deus, a pureza de Deus. Que Deus é um ser santo em sua natureza, sem margem de erro, de mancha, e sem margem de sentimentos pecaminosos. Então Deus é um ser puro em sua essência. A santificação, ela é um termo abrangente e há também uma ordem de Deus sobre a santificação. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 3, ele aborda que a santificação é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus a santificação. E se santificar ser a pessoa ter dentro de si este atributo que embasa uma ordem de Deus.
Em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, Paulo, o apóstolo Paulo, falando a respeito da santificação, vamos ver aqui, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, ele expressa uma ordem expressa de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, a santificação é uma ordem expressa de Deus. Santificação também, ela tem uma posição nas Sagradas Escrituras, para sermos também filhos de Deus. Hebreus capítulo 2, do verso 11, lá diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Hebreus, capítulo 12, verso 3, lá também fala da posição da santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Então, a santificação na Bíblia é uma condição para se ver a face de Deus. Então, a santificação também em primeiro, vamos ver aqui, 2 Coríntios, aqui no capítulo 6, vamos ver aqui, um aspecto que o apóstolo Paulo aborda sobre a santificação, sobre sermos separados por Deus. Diz aqui que é, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós mesmos, que é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual também pertence a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo enfatiza
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não é proveniente de nós mesmos. Fomos comprados por bom preço, glorificamos, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, o qual também pertence a Deus. Agora, outro termo também, outra condição também para a santificação, também aqui nós encontramos aqui no 2 Coríntios capítulo 7, né? Ora, amados, pois que temos tais, capítulo 6, do verso 17, né? Verso 16. E quem com senso tem um templo de Deus como ídolo? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu povo e eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio dele, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós também sereis para mim filho, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, para termos a condição de sermos povo de Deus, é necessário a santificação. Irmão, e quando falamos de Deus, que Deus é um Deus santo, não é um Deus igual um Papai Noel, que muitos têm a concepção, né, que peca e erra diante de Deus e recebe um perdão ali e depois peca de novo. O nosso Deus, irmão, nós temos que entender uma coisa, né? O Deus que as Escrituras Sagradas apresentam é um Deus diferente, que as igrejas ultimamente estão apresentando. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus irado, é um Deus que se ira todo dia. Quando se fala da ira de Deus, não significa que Deus é um Deus nervoso, né? É um Deus mau, não. Irmão, quando se fala, a ira de Deus é totalmente diferente da ira humana. Quando fala que Deus está irado, que Deus é um Deus irado, é porque a santidade de Deus, ela tem uma repulsa contra o pecado, contra a maldade, contra tudo aquilo que o homem porque Deus é santo, sua natureza divina, ela não suporta o pecado. Abacuque falou lá no capítulo 2 que Deus é puro, que não pode contemplar o mal. Então, quando se fala da santidade de Deus, que Deus é um Deus irado, é porque Deus, a ira de Deus,
ela significa o juízo de Deus. Porque o pecado humano, ele afronta a Deus, afronta a santidade de Deus. Então Deus tem uma repulsa pelo mal. A ira de Deus é totalmente diferente da ira do homem. Quando fala que Deus se ira, que Deus está irado, é porque a natureza santa de Deus, ela reprova o pecado. Ela entra em juízo contra toda ação perversa do homem. Quando nós lemos o capítulo 6 de Isaías, nós vemos como lá é retratado o Deus das Escrituras Sagradas. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, nós vemos, irmãos, nós vemos lá que capítulo 5 fala que Isaías, apontando o dedo dos perversos, dos que praticavam injustiça, dos injustos. A gente vê lá Isaías apontando o dedo. Agora, no capítulo 6 de Isaías, quando a palavra de Deus diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, esta expressão, ela tem um contexto do que aconteceu com o rei Uzias. Foi um rei que reinou em Israel por 55 anos. E chegou o dia que ele colocou na mente que ia sacrificar também como sacerdote. Entrou dentro do templo do Senhor e ia oferecer sacrifício. E 80 sacerdotes do Senhor o resistiram ele e falaram: Uzias, a ti não compete oferecer incenso, mas só os que são da linhagem de Arão. E Uzias resistiu o sacerdote. E o Senhor feriu Uzias com lepra. E ficou leproso, e não pôde ser mais rei. Então, o profeta aqui fala do ano em que morreu o rei Uzias. Uzias viu Deus e morreu. Mas Isaías viu Deus e viveu. E aí, nós vemos que a santidade de Deus, ela atravessou Isaías. Isaías falou: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e vou perecendo, ai de mim, que vou perecendo. Então, irmão, a santidade de Deus, quando se manifestava ali no Velho Testamento, a expressão ai era uma expressão de juízo, era uma expressão terrível. Ele sentiu a santidade de Deus ultrapassando ele. E ele falou: ai de mim que eu vou perecendo, que os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, o que aconteceu? Um serafim voou como Atenaz, pegou uma brasa do altar e queimou a boca de Isaías e falou: assim passou de ti a tua iniquidade. Então, o Deus das Escrituras, que as Escrituras nos mostra, é um Deus totalmente do Deus que é apresentado hoje nas igrejas. E as pessoas pecam, comete
abominações terríveis, e depois está ali como se nada tivesse acontecido. Irmão, perdão de Deus, ele não vem de uma hora para outra. Não. Tem que ter um arrependimento genuíno, um abandono pelo pecado. Vejamos o que diz aqui, ó. Provérbios 28, Provérbios 28 e 13. Como é que a Escritura mostra para nós como é que esse arrependimento acontece na vida da pessoa. Vamos ver aqui. Provérbio 28 e 13. É, 28 e 13 de Provérbio. Vamos ver como é que a Escritura apresenta para nós aqui. Provérbio 28 e 13. 28 e 13. Olha aqui como que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e as deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Então, irmãos, nós estamos tratando de um Deus atemporal, que vive fora do tempo e vive fora do espaço. As Escrituras apresentam o Deus Todo-Poderoso como um Deus terrível. Um Deus terrível, que é amor, mas que também é um fogo consumidor. A palavra diz que Deus se ira todo dia. Todo dia. Então, irmão, um cristianismo, nos dias de hoje, ele não é mais alinhado com o cristianismo das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas mostram um cristianismo transformador. Hoje as pessoas estão dentro das igrejas, adultera, prostitui, e está ali como se nada tivesse acontecido. Já não tem mais sentimento, já não tem mais pesar pelo pecado. Então, o profeta Ezequiel, ele fala sobre que haveria uma diferença, né? E haveria uma separação entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo. Ezequiel 44 e 23. E também em Levítico, capítulo 10, onde as Escrituras Sagradas retrata ali o pecado dos filhos de Arão.
que pecaram contra o Senhor, que levaram incenso estranho perante o Deus Todo-Poderoso. Nadab e Abiú. Então, no capítulo 10, do verso 10 e até o 11, está escrito assim: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Então, irmão, o santo, a santificação, ela está alinhada à vontade de Deus. Agora, a profanação, ela está alinhado tudo aquilo que viola, que fere a santidade de Deus. Lá no capítulo 10 de Hebreus, do verso 26, lá quando fala da apostasia, lá diz um assunto muito sério que o autor, anônimo aos Hebreus, ele vai enfatizar sobre aqueles que pisam o sangue de Cristo e torna profano o sangue com que foi santificado e fez agravo ao espírito da graça. O profano é tudo aquilo que é estranho ao sagrado. É tudo aquilo que fere, que vitupera a dignidade, que fere o caráter de Deus. Então, irmãos, nós estamos no tempo que as coisas estão tudo mesclado, misturado. Se hoje não se sabe mais dentro das igrejas quem está alinhado à vontade de Deus. Está tudo misturado, mesclado no meio. Já não tem mais aquela separação entre o que é santo e o que é profano. Por isso que vemos uma ausência de Deus muito grande nas igrejas. Porque não se prega mais o evangelho genuíno. Não se prega mais um evangelho que confronta. Porque a linguagem do evangelho, irmão, ela é uma linguagem que confronta o nosso ego. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do evangelho, ele fala assim: eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então ele aborda o evangelho da linguagem do apóstolo Paulo, é como um parto, é como uma mulher que vai ter uma criança, um filho, que ela sente contrações. Então, a linguagem do evangelho genuíno da escritura que Paulo aborda é um evangelho com dor de parto, irmão. Não é um evangelho com mel que passa na boca,
que massageia o ego. As igrejas, eles apresentam um Cristo que não é o Cristo das Escrituras Sagradas. A maioria das igrejas apresenta um Cristo que aceita tudo, que compactua com tudo. Irmão, é um cristianismo pagão, misturado com liberalismo. É um evangelho de produto, né? Que o que gira por trás é o interesse monetário, é o dinheiro, já não é mais o amor por alma. Pode passar na peneira 50 milhões de evangelho que tem no Brasil. Vê se sobra 1%, né? Ou do tão contaminado, estão trazendo o evangelho do produto, né? No mesmo canal que passa uma novela, que passa um filme pornográfico, passa uma mensagem do evangelho, né? É uma verdadeira profanação. Então, nesses dias que estamos vivendo, dias terrível, tenebroso, dias de muita mistura, muitos parecem ser e não é, já não tem a identidade de Cristo da sua vida. Então, Deus traz para mim esse assunto aqui hoje, para falar sobre a santificação e a profanação. A santificação, ela está alinhada a Deus, está alinhado ao caráter de Deus. Já a profanação, ela está alinhada a tudo aquilo que é triste, tudo aquilo que é estranho, como os filhos de Arão, levá-lo em senso estranho aos olhos de Deus. E quantos que estão levando uma vida estranha ao altar de Deus? Quantos que estão levando, acendendo um incenso estranho aos olhos do Deus Santo e do Deus verdadeiro. E aqueles filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram perante o Senhor. Foram fulminados ali. O fogo saiu do Senhor e matou eles. Né? E aí foi dito do capítulo 10 de Levítico, do verso 10, né, que tinha que haver uma separação entre o santo e o profano. Tinha que ter uma separação. Então veio uma ordem de Deus devido à morte dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú. E quantos Nadab e Abiú estão por aí levando incenso estranho? Então estamos em tempos difíceis, mas bem-aventurado é aquele que o seu caráter está alinhado à vontade de Deus. As Escrituras Sagradas, próprio Cristo, lá em Mateus e Lucas 14, quando ele vai falar da parábola da providência,
ele manda nós fazer uma matemática, né? Uma matemática da nossa vida cristã. Ele falou, qual é o homem que vai à guerra e não faz um cálculo dos soldados que tem, se ele tem condição de vencer o outro exército que vem com uma quantidade maior? Não faz um cálculo primeiro? E qual é o homem que vai edificar uma torre e não faz o cálculo para ver se tem condição de acabar? Então, aí ele fala assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que é de salgar? Não serve nem para o monturo. Então, irmãos, o nosso estilo de vida cristã, ele tem que ser calculado para saber se temos condição de chegar até o final. É por isso que ele manda nós fazer uma matemática. A vida cristã não é uma vida cheia de regalia. Em muitas coisas que temos que perder. Por isso que ele falou assim, aquele que não se renunciar a si mesmo não é digno dele. É fácil nós renunciar às coisas que não gostamos. Agora, o difícil de renunciar é as coisas que nós amamos, que está impregnado dentro de nós. Então o Senhor falou assim, e aquele que não toma a cruz e não vem até mim, não é digno de mim. A cruz é símbolo de morte, então tem que morrer. Tem que morrer o nosso ego, a nossa arrogância, tem que esvaziar o nosso coração e dar lugar para Cristo assentar nele. Então Deus trouxe para mim aqui esse aspecto da nossa fé, o aspecto da santificação e da profanação. Que temos a santificação progressiva, porque quando nascemos de novo é que nasce a santificação. E a santificação, ela não é um ato. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo que vai se desembocar na glorificação. Então, esse assunto que trago aqui hoje no canal para abordar com todos nossos queridos irmãos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.